Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os teus caminhos. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Tenho essa palavra guardada, queimando no meu coração e eu preciso transmiti-la, eu preciso entregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Antes de eu trazer a palavra ao teu coração, eu só peço que se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve por gentileza, porque há um propósito muito forte no meu coração. Qual que é o meu propósito? É levar a palavra de Deus, a preciosa semente, a pessoas que precisam de resposta de Deus, a pessoas que estão famintas da palavra, a pessoas que estão enfermas, fracas, necessitando do alimento, necessitando da força de Deus, pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, porque essa palavra, meus irmãos, ela é poderosa. Essa palavra, ela salva, ela cura, ela liberta, ela abençoa. Então, o meu propósito é que essa palavra, ela chegue aonde eu não posso chegar. Que essa palavra vai aonde eu não possa ir. Então, me ajude compartilhando, me ajude se inscrevendo, deixe o seu joia. E mais uma coisa eu vou te pedir. Eu quero saber, eu gostaria muito de saber da onde você está me assistindo, de qual cidade. Coloca o nome da cidade a qual você está me assistindo. E o estado, eu, por exemplo, estou pregando para você aqui de Hortolândia, São Paulo. E você está me assistindo de onde? Qual cidade? Qual estado? Qual país? Coloca para a gente estar sabendo, para a gente estar orando por você, orando pela sua família, orando pelo seu país, orando pelo seu estado, orando pela sua cidade. Amém? Esse é o meu propósito. Orar por você, pedir a Deus pela sua vida, para que Deus te fortaleça, para que Deus te abençoa, para que enquanto vivamos nessa terra, vivamos abençoados. E no porvir, a vida eterna. Glória a Deus. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, e versículo 26, que é a parábola da semente. Nós sabemos que a semente é a palavra de Deus, a qual esse título se refere. A palavra de Deus é a sementinha preciosa que nós carregamos, que nós semeamos, que nós plantamos, e nós sabemos que esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Mas o que eu quero falar com você hoje é sobre um assunto, é sobre uma situação a qual dói muito, a qual faz com que pessoas percam a esperança, percam a fé. Eu quero falar hoje com você de um assunto aonde muitas pessoas acabam desistindo, acabam olhando para trás. Eu quero falar hoje sobre perseverança. Eu quero falar hoje sobre fé, sobre expectativa, porque a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 3, diz assim, presta atenção, Jesus disse ainda, o reino de Deus é assim, é como um homem que lança a semente na terra. Olha só, ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina, cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo corta com a foice, porque é chegada a colheita. Ou seja, nós, seres humanos, eu e você, o senhor, a senhora, nós temos um problema com a gente. Qual que é o nosso problema muitas das vezes? A ansiedade. A gente quer plantar e logo a gente quer colher. A gente quer lançar a semente e logo a gente quer a resposta. É assim ou não é? Nós somos seres humanos. O ser humano é imediatista.
Porém, a palavra de Deus está dizendo que o reino de Deus é como um homem que lança a semente sobre a terra. Ele dorme e acorda de dia e de noite e a semente germina, cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Eu quero pregar neste momento para você que está guardando de Deus um milagre. O Senhor me traz neste momento para falar com pessoas que já orou muito por uma determinada situação, que já fez muita campanha por uma determinada situação, por um milagre, por uma pessoa, e até agora, aparentemente, nada aconteceu. Até agora, aparentemente, é como se Deus não tivesse ouvido a oração dele, a oração dela, a sua oração. Mas o que eu venho dizer para você nessa tarde é que a palavra de Deus nos ensina como que funciona. Como que funciona quando a gente usa a fé e faz as nossas plantações. Porque se a gente parar para observar, quando a palavra de Deus ela foi semeada no nosso coração, essa semente caiu numa terra boa, fértil, e de pouquinho em pouquinho, dia após dia, essa semente ela foi germinando, ela nasceu, ela cresceu e ela deu frutos. Esses frutos é a minha vida, é a sua vida, e isso foi acontecendo com o tempo. Um dia éramos tão, como eu posso dizer, desentendidos. Hoje, por exemplo, eu ainda tenho muito que aprender da palavra, ainda tenho muito que amadurecer espiritualmente, ainda tenho muito que aprender, mas eu já não sou aquela pequena sementinha, né? Já cresceu, já frutificou, já deu frutos e vai continuar, não para por aí, porque a gente é assim. O reino de Deus é assim, é devagar, um dia após o outro. O Senhor, a senhora que hoje está aí, já conhece a palavra, a semente já foi semeada, só que não vai ficar nisso, ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a frutificar. O Senhor, a senhora ainda vai dar muitos frutos, porque nós ainda vamos aprender muito, nós ainda vamos amadurecer muito, nós ainda somos pequenos, ainda precisamos crescer, amadurecer, aprender. Mas eu quero falar hoje é sobre plantação. É sobre você que quer plantar, você que plantou. Eu quero falar com a senhora, mãe, que tem um filho. Esse filho está te trazendo tanto problema. Esse filho está tirando o seu sono. Eu quero falar hoje com a esposa, a qual o marido ainda não serve a Deus. Eu quero falar hoje com a esposa, a qual o marido está nos vícios das drogas, do álcool, envolvido nas coisas mundanas, nas imundícies do mundo. Eu quero falar hoje com alguém que está com um ente querido no hospital. Eu quero falar neste momento com alguém que diz, pastora, alguém que eu amo está internado. Ou alguém que eu amo está preso atrás de uma grade. E talvez você já tenha orado muito por essa pessoa. Talvez você diz assim, pastor, eu já fiz de tudo. Eu quero dizer para o Senhor, para a senhora, como que é o reino de Deus, como que funciona. É como aquela semente que a gente semeia. E agora a gente vai dormir, a gente acorda. Ou seja, a gente só faz a nossa parte, que é plantar. A gente só faz aquilo que cabe a nós, que é semear. Agora o crescer, o frutificar, isso aí, meus irmãos, é Deus que faz. É Deus que vai fazer com que essa sementinha, ela venha crescer. É Deus que vai fazer com que ela por si mesma, frutifique. Eu só peço ao Senhor, à senhora, que não deixe de plantar, que não deixe de semear as suas sementes, porque para toda plantação há uma colheita. E às vezes você diz assim, pastora, mas eu já orei tanto, são sementes que a senhora está semeando. Pastora, mas eu já fiz campanha, eu já fiz propósito. Acalma o teu coração, porque
essas sementes, elas vão nascer, elas vão frutificar. A continuação diz assim: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentamos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grande que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Eu quero falar sobre a fé. É sobre a fé que eu quero falar em relação a essa palavra. A Bíblia diz que com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola? Aí ele fala, com um grão de mostarda, que pode ser a menor das sementes, mas uma vez semeada, é sobre isso que eu quero falar, sobre a fé, sobre você tomar atitude, sobre você não guardar as sementes nas suas mãos, porque nós entendemos que para tudo há um tempo determinado. Nós entendemos que há um tempo de plantar, como também há o tempo de colher. Nós entendemos que há o tempo de chorar, como também há o tempo de sorrir. E a palavra de Deus diz que pode ser uma sementinha de mostarda, pequenininha, mas uma vez semeada, ela pode nascer, crescer, se torna maior de todas, a ponto das árvores, as aves do céu fazer ali o seu ninho. Olha que coisa linda, ou seja, uma semente tão pequenininha pode trazer à existência uma árvore linda, maravilhosa, grande, a ponto das aves do céu se aninhar. Ou seja, isso eu quero falar sobre as atitudes, eu quero falar sobre a nossa fé, eu quero falar sobre o nosso desejo de colher, porque quem tem o desejo de colher precisa ter coragem para plantar. E se você teve a coragem de plantar, agora é necessário você ter a paciência para esperar a colheita. E não tem para onde você correr, não tem para onde eu correr. Uma vez que eu planto, uma vez que eu semeio as minhas sementes, a minha fé, a minha perseverança, o meu querer está na casa de Deus, na presença de Deus, as minhas campanhas, os meus votos com Deus. Uma vez que eu faço essas plantações no reino espiritual, no mundo espiritual, querendo ou não, vai ter um retorno. Querendo ou não, o retorno ele vai chegar. Então, meu irmão, minha irmã, acalma o seu coração. Eu entendo que quando estamos no tempo de chorar, é dolorido demais, é difícil demais. Parece que ninguém vê a gente, parece que ninguém enxerga a gente, parece que ninguém quer ajudar a gente, parece que ninguém quer estender a mão. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, ela se enxerga sozinha, ela se enxerga só, ela até pensa, meu Deus, mas ninguém me ajuda, ninguém estende a mão. Eu digo para você, é o tempo de chorar. Mas da mesma forma que vem o tempo de chorar e ninguém consegue segurar suas lágrimas e ninguém consegue te ajudar, também chega o tempo de sorrir. Aleluia! E quando chega o tempo de sorrir, meu amado, minha amada, ninguém pode impedir o teu sorriso. Ninguém pode impedir da senhora sorrir, de você sorrir e glorificar o nome do Senhor, porque chegou o teu tempo, porque chegou a tua hora e eu declaro, profetizo em nome de Jesus, o tempo de chorar está passando, o tempo de se humilhar está passando, o tempo de plantear está passando, o tempo de cantar está chegando, o tempo de sorrir está chegando. Quando estamos no tempo de semear, irmãos, é dolorido demais. Mas há uma palavra que eu amo no Salmo 126 que diz: aquele que sai levando a preciosa semente, chorando, ainda que seja chorando e sei caminhando, volta sorrindo e trazendo consigo os seus frutos. Que palavra maravilhosa. Essas sementes é a palavra de Deus.
Essa semente, ela pode ser a fé. Essa semente pode ser aquela campanha que você fez. Aquela semente pode ser o teu desejo de estar na casa de Deus, na presença de Deus. Você só tem que semear. Você só tem que fazer a sua parte. Porque o mundo espiritual, a terra, o Senhor Jesus diz que por si mesmo vai fazer nascer, frutificar para a glória de Deus. Então, eu peço ao Senhor, à Senhora, tenha muita paciência, tenha calma, porque o tempo de chorar ele vai embora, o tempo de sorrir vai chegar. Talvez você diz assim, pastora, mas a minha fé é tão pequena, pastora. Pastora, mas eu estou sem força. Pastora, mas eu estou desanimado. Posso te dar uma boa notícia? Sem forças você também pode plantar. Com pouca fé você também pode plantar. Até desanimado você também pode plantar. Agora uma coisa eu te digo, para a glória do nosso Deus, quando nascer e frutificar, a senhora não vai estar mais desanimada. A sua fé não vai ser mais pouca. O desânimo vai se tornar ânimo, alegria. A senhora vai dizer, o Senhor vai dizer como valeu a pena eu permanecer, como valeu a pena eu sair para fazer minhas plantações. Olha, não deixe a semente nas suas mãos, não. Semeie suas sementes. Sai, vai para o tempo. Vai fazer o que você tem que fazer. Ai, pastora, eu abandonei a igreja, eu não vou mais. Eu te faço um pedido. Volta para a casa de Deus. Volte a congregar. Salmos 84, eu acho lindo, começando pelo título, quando diz saudades do templo. Davi dizia saudades do templo. Eu me lembro que antes da pandemia, as igrejas eram cheias, era lotada. As pessoas amavam estar na casa de Deus, as pessoas amavam cultuar. Hoje, quantas pessoas deixou de lado esse privilégio que é entrar na casa de Deus? Irmãos, eu prego já há 15 anos e eu sei o que representa a casa de Deus para mim e para muita gente. Ainda ontem eu fazia um culto, entrou uma senhora gritando, desesperada. Enquanto entrou uma outra e por coisa de Deus, uma sentou do lado da outra. E enquanto eu fazia aquele culto, uma delas gritava desesperadamente, chorava. E como quarta-feira no nosso ministério é a busca do Espírito Santo, e nós buscamos o Espírito Santo, nós buscamos a força de Deus, nos renovamos no Senhor. E quando terminou aquele culto, aquela senhora, ela disse, pastora, como eu recebi a paz de Deus. Pastora, como eu estou aliviada. Porque só eu sei o que eu estou enfrentando, pastora. É luta por todos os lados, é peleja, é batalha. E ali eu disse para ela, mas o importante, minha irmã, é que a senhora não deixou de semear as suas sementes. A senhora veio para a casa de Deus, buscar a força de Deus. A senhora veio buscar o renovo. Imagine se a senhora tivesse ficado em casa. Ela, pastora, eu acho que eu tinha até morrido. Olha só, igreja. Olha só, meus irmãos. Olha só, homem de Deus, mulher de Deus. Aí a outra que estava do lado dela disse assim, pastora, eu também vim buscar o socorro de Deus. Porque a minha vizinha morreu queimada essa madrugada. Ô, irmãos. Meu coração queimou. Oh, meu pai. Eu disse, mulher de Deus, o que ela é, pastora? Eu vim aqui buscar a força de Deus. Eu vim aqui buscar o abraço do Espírito Santo, porque minha vizinha e minha cliente, há 25 anos ela era minha cliente, uma senhora já, 80 e poucos anos, morreu queimada essa madrugada. E ali, as pessoas vão embora e a gente fica com esses relatos na nossa cabeça. Então eu consigo entender para essas pessoas, principalmente pelo seu momento, a importância da casa de Deus. Ou seja, como disse Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí elas saíram para a casa de Deus.
Aí elas saíram para a casa do Senhor, aonde ali tem socorro, aonde ali tem pão quentinho, aonde ali tem o abraço do Pai, o aconchego, a palavra, o alimento, o sustento. Eu quero pedir para você, esse é o meu propósito nesse canal. O meu propósito é esse. Não abandone o templo, não abandone a casa de Deus. Busca novamente essa vontade de estar na casa do Pai. Davi, ele disse, saudades do templo. Porque, meu irmão, a casa de Deus é um dos melhores lugares para estar. É o melhor lugar. É a casa de Deus e a nossa casa. É o melhor lugar para estar. Então eu quero dizer para o Senhor, para a senhora, há quantos anos alguém que me assiste agora abandonou, deixou, perdeu as forças? As suas sementes estão nas suas mãos. Pastor, eu não vou na casa de Deus, mas eu não desliguei de Deus, eu estou com Deus. Eu digo para o Senhor, para a senhora, volta. Volta para onde Ele te chamou um dia. Volta onde Ele te colocou um dia. Volta para onde um dia você entrou e você aprendeu tanta coisa. Ali você aprendeu sobre Deus, sobre a salvação. Aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ali você se batizou. Ali você participava da Santa Ceia, do corpo, do sangue de Cristo. Eu te peço de todo o meu coração, volte para a casa de Deus. Lá vai ter um pastor, uma pastora, que Deus colocou ali para te auxiliar, para te ajudar, para pegar nas suas mãos e dizer, vamos lutar, vamos semear as nossas sementes. Se a gente não colher aqui, lá na glória, é certo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, a senhora, você que está firme com Deus, eu te digo, continua firme. Pastor, eu não saio da casa do meu Deus por nada. Pastor, eu te digo, continua com esse pensamento. Continua firme na casa de Deus. Continua tendo prazer na casa de Deus. Continua sentindo esse amor, esse zelo pela casa de Deus. Volte. Se você afastou, volte. E para todos aqui no geral, eu termino a minha mensagem dizendo, não guarde as suas sementes. Todas que você tiver nas suas mãos, semeie elas. Pastor, eu tenho fé de que Deus vai salvar os meus filhos. Ore por eles. É uma semente maravilhosa que você vai semear sobre a terra. Ore. Faça jejum por eles. Faça campanha por eles. Pastor, eu creio que Deus vai restaurar a minha família. Plante as suas sementes. Faça alguma coisa. Porque quando você planta, você tem ali a expectativa de nascer. Você sabe que vai nascer. Você sabe que vai dar fruto, mas uma coisa eu quero te lembrar. Há frutos que é assim, ó. Nasce e rapidinho frutifica. É ou não é? Mas tem outros que demoram um pouco mais. Tem outros que demoram até anos. É assim ou não é? Mas uma coisa é necessário, é importante. Houve uma plantação. Ali foi plantado. Não importa se 1 ano, se 2 anos, se 5 anos, se 10 anos, um dia vai nascer. Um dia vai florescer. Um dia vai frutificar. Porque alguém usou a sua fé, a sua coragem, a sua ousadia e foi lá e plantou. E disse, eu vou plantar aqui, porque vai nascer e vai dar fruto. Essa é a expectativa de quem planta. Então, o principal objetivo dessa palavra nessa tarde é te fazer entender que para plantar tem que ter uma expectativa no coração. Você vai plantar com fé, sabendo que vai nascer. A gente não planta ali a sementinha e toda hora fica lá olhando. Toda hora, não precisa isso. A gente planta e agora a gente vai cuidar. A gente vai tomar os devidos cuidados, sabendo que na hora certa tudo vai acontecer. Então eu declaro na sua vida, na hora certa você terá os teus sonhos realizados. Na hora certa você vai ter o prazer de ter os frutos nas suas mãos. Posso orar por você?
Vamos orar? Vamos terminar vamos terminar aqui essa palavra com a oração? Eu quero orar por você, quero orar pelos meus inscritos aqui no canal, quero orar pelas pessoas que já pediram oração, que está em vídeos anteriores, o nome delas. Quero que você coloque um pedido de oração também nesse vídeo. Deixa o seu nome, faça o seu pedido e deixa o seu nome. Pastora, eu sou de tal cidade, tal estado. Ore pela minha vida financeira, ore pela minha saúde, ore pela vida dos meus filhos. Escreve aí, deixa aí. Porque constantemente eu estou orando por vocês, porque Deus colocou isso no meu coração para me trazer a palavra e orar por você. Se inscreve e deixa o seu joinha e comenta, porque juntos nós vamos plantar e juntos nós vamos colher. Sabe quem é que vai deixar o nome aí para oração? Aquele que sabe que isso também é uma semente, que ela vai semear e que futuramente os frutos vai vir. Eu creio. Sabe por que eu vou orar agora? Porque eu sei que essa oração, ela não vai cair no chão. Deus vai ouvir, vai ter frutos. Eu vou ouvir o seu testemunho. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Obrigada, Senhor, por alegrar o nosso coração, por falar conosco, porque a tua palavra ela é poderosa, Pai. A tua palavra, ela salva, ela liberta, ela cura. Oh, Pai, a tua palavra é perfeita. Obrigada, Senhor, por nos alimentar. A tua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento. Senhor, toca na nossa vida, dia após dia, o nosso pedido, Senhor. Fortalece as nossas forças, nos dá força, Senhor. Dá força a esse irmão, a essa irmã que ora comigo agora. Dá força, meu Deus, a essa pessoa, meu Pai, que tem um milagre, que ela espera um milagre, uma causa na justiça, aposentadoria. Senhor, os filhos, meu Pai, que muitos talvez estão orando, pedindo pela libertação dos filhos. Drogas, álcool, más companhias. Senhor, alguém no presídio, Pai, visita, Senhor, liberta. Deus, quebra as cadeias espirituais, abre os olhos espirituais, que haja uma libertação, meu Deus, primeiramente na vida dessa pessoa, que ela seja livre, primeiramente, espiritualmente falando, Senhor. Pai, eu clamo por esta pessoa que precisa de um milagre dentro do seu lar. Porque, meu Deus, há pessoas que me assistem agora, passando problemas terríveis espirituais. Pessoas que ouvem vozes, pessoas que vê vulto, pessoas, meu Deus, que constantemente quebra coisas dentro da casa dela, luzes apaga sozinha, portas fecha sozinha. Senhor, vai repreendendo esse mal, Pai. Vai repreendendo agora todo espírito das trevas. Senhor, essa casa que constantemente tem pessoas doentes, enfermas. Senhor, arranca esse mal, Pai, esse espírito de enfermidade. Queima, Jesus, toda obra maligna. Pessoas vítimas de um mal. Pessoas que sofrem no seu relacionamento, no seu casamento. Pessoas que não conseguem ser felizes com ninguém. Eu oro agora por homens solteiros, por mulheres solteiras, porque nunca conseguiu, meu Pai, namorar, noivar e casar. Senhor, quebra a maldição, Pai. Abençoa as famílias, abençoe as nossas crianças, meu Senhor. Cobre as nossas crianças com teu sangue. Senhor, abençoa os nossos adolescentes, os nossos jovens. Cobre com teu sangue os netos dessa mulher, os filhos dessa mulher. Pai, eu te clamo, Senhor. Visita agora aquele que está no hospital, aquele que está em uma UTI, meu Pai. Aquele que está em coma agora, que o teu Espírito visite esta pessoa, sopra a vida e que em nome de Jesus ela venha acordar daquele coma. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, Senhor. Aonde houver vales de ossos secos agora eu profetizo. Vem, ó Espírito, e restaura
e levanta, dá vida, meu Senhor. Eu profetizo, mãe, a libertação dos teus filhos. A semente que a senhora vem semeando não é em vão, vai nascer e vai frutificar na hora certa. Eu profetizo, esposa, o seu casamento abençoado, o seu esposo firme na casa de Deus, na presença de Deus. Eu profetizo a libertação daquele que está preso, a primeira libertação espiritual e depois a física. Eu profetizo a cura do enfermo. Eu profetizo a libertação daquele que foi vítima de um mal. E aos meus inscritos, Senhor, que a bênção do Senhor alcance, que toda sorte de bênção alcance esses que são inscritos neste canal. Meu Deus, constantemente eu vou orar ao Senhor por eles, porque eu sei o poder que tem uma oração. E eu entrego cada inscrito em tuas mãos e que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Abençoa o nosso país, abençoe, Senhor, outros países, como, por exemplo, Senhor, Angola, Moçambique. Meu Pai, visita, abençoa, Senhor. Abençoa, meu Deus, Portugal. Abençoa, meu Deus, Estados Unidos. Senhor, abençoe a todos. Abençoe, Senhor, o mundo. E que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus ilumine a sua vida. Que Deus te abençoe. Você vai ter sucesso. Sua plantação será... Sua plantação já foi. Já plantou? Sua colheita vai ser extraordinária. Mas continue plantando. Continue plantando para que, quando chegar a hora da sua colheita, a senhora ainda tem mais para colher. Porque a senhora nunca deixou de plantar. Que o Senhor, quando estiver colhendo, que logo o Senhor volte a colher de novo, porque o Senhor nunca deixou de plantar. Meu irmão, minha irmã, lance as suas sementes, plante. Ainda que seja chorando, plante. Porque quando chegar a hora de colher, vai ser sorrindo para a glória de Deus. Ó, que Deus te abençoe. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.